Bom dia, meu nome é Marília e junto com o Terço a gente vai apresentar hoje um seminário sobre um artigo de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em cachaça, rum, uísque e álcool combustível, da matéria de técnicas de cromatografia aplicada ao meio ambiente, QI 149, lecionado pelo professor Dr. Maurício Xavier Coutrinho. Nesta imagem é possível observar então a cara, o aspecto que é o artigo que foi utilizado para fazer todo o seminário, que é da revista Química Nova. Foi escrito pelo Carlos Alexandre Galinaro e Douglas Wagner Franco e é possível encontrar na revista Química Nova para baixar em PDF. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são os HPAs, são substâncias que pertencem à classe dos procarcinogênicos, ou seja, são substâncias que precisam sofrer uma ativação metabólica preliminar para formar compostos carcinogênicos ativos e se tornarem capazes de reagir com o DNA e outras moléculas. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles podem ser formados pela queima de matéria orgânica em elevadas temperaturas, por meio da combustão incompleta ou da pirólise de materiais contendo átomos de carbono e hidrogênio. É possível encontrar HPAs em alimentos, no caso devido ao processo de defumação, torrefação, secagem direta com madeira, poluição do solo e água. E também em derivados de cana de açúcar, no caso como bebidas destiladas e álcool etílico, também é possível encontrar vestígios desses hidrocarboníticos policíclicos aromáticos. No caso aqui da contaminação com HPAs, a cachaça, no caso da cachaça, que é um produto destilado, pode sofrer contaminação por hidrocarboneto policíclico aromático pela queima da cana-de-açúcar durante a sua colheita, ou por meio então da adição de caramelo no produto final durante o período de maturação, em tonéis de madeira cuja a parte interior foi submetida a uma queima durante a sua confecção. Já em bebidas preparadas a partir do malte, como o whisky escocês, a contaminação ela pode ocorrer durante as etapas de secagem dos maltes germinados da cevada, pelo processo de defumação e durante a estocagem em barris de madeira, pois o interior desses barris eles são submetidos a um processo de queima. Já para os whiskies de origem americana, a presença dos hidrocarbonetos policíclicos também pode vir a ocorrer devido à passagem dessas bebidas por filtros de carvão, que são utilizados para remoção de compostos indesejáveis. Portanto, os objetivos desse trabalho, então, foram relatar os teores médios de 15 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos determinados em amostras de cachaça, rum, uísque e álcool combustível, como também analisar quimiometricamente as amostras de cachaça, rum e uísque, no qual se objetiva verificar eventuais similaridades entre o perfil de hidrocarbonetos e analisar também quimiometricamente as amostras de cachaça, rum e álcool para reconhecer o tipo de cana utilizada na produção. Quanto à parte experimental, foram analisadas então 14 amostras de cachaça comercial, 19 amostras de rum, 18 amostras de uísque e 6 amostras de álcool comercial.
As amostras de cachaça e de álcool combustível vieram de diferentes cidades e estados brasileiros. Já quanto às amostras de rum e uísque, vieram de diferentes países. Quem tiver interesse em se aprofundar e ver de onde veio as amostras, é só nos comunicar que a gente disponibiliza o artigo que contém todas essas informações detalhadamente. Quanto aos materiais utilizados no procedimento, todos os padrões para análise dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos foram todos de pureza analítica adquiridos no Sigma Audit. No caso, na tabela 1, são representados todos os padrões utilizados na análise, como vocês podem ver: naftaleno, fluoreno, pireno, fluoretano, criseno, fenantreno e dentre outros vários que é possível observar aí. As soluções padrão de concentração, elas foram feitas variando de 50 a 500 microgramas por litro, que foram preparadas em acetonitrila a partir de uma solução estoque de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de 0,100 miligramas por litro. Na parte da extração, como a concentração dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em destilados são da ordem de nanograma por litro a micrograma por litro, as amostras elas tiveram que passar por uma etapa de concentração e limpeza por extração em fase sólida, para retirar, no caso, os possíveis componentes que pudessem interferir nas análises e comprometer a vida útil da coluna. Portanto, a extração em fase sólida é uma técnica para concentrar e purificar as amostras para análise. Essa extração em fase sólida ela pode ser usada para isolar analitos de interesse de grande variedade de matrizes, incluindo urina, sangue, água, bebidas, solo e tecido animal. No caso aqui, vocês podem ver essa figura 1, ela é um coletor de extração de fase sólida, como exemplo, para vocês terem ideia de como é. Agora, quanto aos equipamentos utilizados, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs, foram todos analisados utilizando um cromatógrafo líquido da marca Shimadzu, do modelo LC10AD, que foi equipado com um injetor Shimadzu com loop de 5 microlitros, acoplado também com um detector de fluorescência no modelo RF551 Shimadzu também. E a coluna que foi utilizada foi uma coluna de fase reversa C18 Supelcosil LCPAH, e as partículas da fase estacionária possuem 5 micrômetros de tamanho e estão acopladas a uma pré-coluna, que é uma pré-coluna GVP ODS Shimadzu, e as amostras elas são sempre injetadas em triplicatas e quantificadas por adição de padrão. Por fim, para as análises quimiométricas, foram utilizadas as técnicas de PLSDA e também a técnica de LDA. No caso da PLSDA, os analitos quantificados das amostras de cachaça, rum e uísque foram escalonados e organizados na forma de uma matriz, de 15 por 51. Quanto à LDA, utilizou-se uma matriz de 15 por 39 para as amostras de cachaça, rum e álcool combustível. As análises dos resultados experimentais, utilizando essas duas técnicas quimiométricas, foram realizadas utilizando o programa Minitab Release
que no caso é um programa que vai fazer uma análise dos resultados experimentais da técnica quimiométricas da PLSDA e também da LDA utilizadas aqui no procedimento. Bom, explicando aqui rapidamente como é que funciona a técnica de cromatografia líquida, né? Existe uma fase móvel, essa fase móvel ela vai ser bombeada e ela vai entrar em contato, né, com a amostra, né, na etapa de injeção da amostra. A amostra em contato com a fase móvel vai ser arrastada até a coluna cromatográfica, onde na coluna cromatográfica a amostra ela vai interagir tanto com a fase estacionária quanto com a fase móvel. Essa é uma diferença da cromatografia gasosa para a cromatografia líquida. Na cromatografia gasosa, o analito ele só vai interagir com a fase estacionária e na cromatografia líquida, o analito ele vai interagir tanto com a fase estacionária quanto com a fase móvel. Após serem separados na coluna cromatográfica, os analitos eles vão chegar ao detector e o detector vai enviar um sinal para um computador que vai transformar os dados em dados computacionais, né? Vai transformar os resultados em dados computacionais. E o que passar pelo detector vai para uma coleta de resíduos. Bom, as imagens abaixo elas ilustram os cromatogramas, né, típicos obtidos, né, para as amostras de cachaça, de rum, uísque e álcool, né, com álcool combustível, né, e dos padrões de hidrocarboneto. Observou-se, né, que a metodologia aplicada ela permitiu uma boa separação dos 15 diferentes hidrocarbonetos, né, policíclicos aromáticos, sendo que o tempo total de análise ele foi de 36 minutos. A tabela 2, né, ela mostra a média, a mediana e a soma, né, dos teores totais de todos os hidrocarbonetos calculados. Ou seja, foi calculada a concentração de cada hidrocarboneto, esses valores eles foram somados, né, e se obteve a concentração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos para cachaça, rum, uísque e álcool combustível, né, todos de uma vez. Dos 15 hidrocarbonetos, né, policíclicos aromáticos analisados, né, 14 foram detectados para as amostras de cachaça, né, sendo que os valores de suas concentrações médias eles variaram de 4,32 microgramas por litro para o naftaleno, né, o naftaleno foi a molécula que mais com a maior concentração na cachaça, né, e 2,52 vezes 10 elevado a menos 2 microgramas por litro por benzofluoretano, né? Essa foi a mais baixa, o hidrocarboneto mais baixo encontrado na cachaça. Nas amostras de rum, foram identificadas e quantificadas, né, 14 hidrocarbonetos, com concentrações médias variando de 0,479 micrograma por litro, né, para o naftaleno, né, novamente o naftaleno, e 7,02 vezes 10 elevado a menos 3 micrograma por litro, nesse caso para o benzoantraceno. Esses valores eles foram inferiores aos observados para as amostras de cachaça, né? E uma explicação, né, para esses valores eles serem inferiores é o fato de que em Cuba, por exemplo, né, não é ser comum, né, a queima da cachaça, a queima da cana-de-açúcar, perdão, durante a colheita, né? E como não tem a queima, a produção desses hidrocarbonetos é menor. É importante ressaltar também que outros pesquisadores encontraram um baixo teor de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em amostras de rum. Nas amostras de álcool etílico, né, utilizado como combustível, foram identificados e quantificados 14 hidrocarbonetos, né, sendo que os valores das concentrações médias eles variaram de 1,58 vezes 10 elevado a menos 2 micrograma por litro por benzoantraceno, né, e foi de 0,988 micrograma por litro para o antraceno. Para as amostras de uísque, os teores médios, né, de hidrocarbonetos eles variaram de 3,23 vezes 10 elevado a menos 2 microgramas por litro para o benzoantraceno e de 1,9 micrograma por litro para o antraceno. Novamente, né, esses resultados eles correspondem aos valores reportados por outros pesquisadores. Além disso, observando-se a tabela 2, percebe-se que o rum foi o destilado que apresentou a menor concentração de hidrocarbonetos, né, policíclicos aromáticos. Até o presente momento, não existe uma legislação internacional referente aos teores, né, de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos presentes em água e alimentos. Contudo, alguns países eles passaram a adotar os seus limites próprios, né, valores limites que esses países mesmos estavam estabelecendo. Por exemplo, na Alemanha,
fixou-se que para alimentos defumados, né, o limite seria de 25 microgramas por litro, né, para os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos totais, e 5 microgramas por litro para hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de alto peso molecular, ou seja, acima de 4, acima de 4 anéis aromáticos. No Brasil, né, a legislação ela determina que para águas envasadas, né, os teores de benzopireno eles têm que ser inferiores a 0,7 micrograma por litro. Já para alimentos, né, aromatizados ou com aromas de fumaça, a gente tem esses alimentos defumados, com carne defumada, o limite de benzopireno ele tem que ser inferior a 0,03 micrograma por quilograma. A figura 3 aí, essa figura, ela nos apresenta a soma dos teores médios dos hidrocarbonetos de baixo peso molecular e alto peso molecular, ou seja, os de baixo peso molecular, eles apresentam 2, 3 anéis aromáticos. Os de alto peso molecular, eles apresentam 4, 5, 6 anéis aromáticos. A gente vê que os teores médios, né, dos hidrocarbonetos de baixo peso molecular, eles são maiores do que os hidrocarbonetos de alto peso molecular, né? Tanto para cachaça, quanto para o rum, quanto para o uísque, que são alimentos de consumo. Fazendo uma comparação entre os teores totais, né, desses hidrocarbonetos, limites, né, que a legislação alemã ela limita, com os obtidos nos nossos estudos, nota-se que a cachaça, o rum e o uísque, eles apresentam teores totais abaixo dos estabelecidos, né, por exemplo, pela legislação alemã, que é de 25 micrograma por litro. Com relação ao teor de benzopireno, estabelecido pela legislação brasileira, para águas envasadas, né, as amostras de bebida estudadas, elas também estariam de acordo com os limites permitidos, que no caso é de 0,7 micrograma por litro. Para as análises quimiométricas, os valores de concentração para os 15 hidrocarbonetos nas 51 amostras de bebida, né, ou seja, as amostras de cachaça, que são 14 amostras, as 19 amostras de rum e as 18 amostras de uísque, né, elas foram analisadas, né, utilizando a técnica quimiométrica PLS-DA e organizadas de uma forma, né, que ficou uma matriz de 15 por 51, né? Ou seja, são 15 analitos diferentes e são 51 amostras. Bom, a figura número 4, ela representa um grafo fornecido pelo software, o software de quimiometria. Essa figura ela vai possuir 3 elipses, né? Essas 3 elipses, elas juntam os valores obtidos, né, para cada uma das amostras de cachaça, rum e uísque. A gente pode ver que as amostras de uísque, elas apresentaram uma concentração de hidrocarbonetos menor do que as amostras de uísque e que foram ainda menores do que as amostras de cachaça. A gente pode ver que as amostras de cachaça, representadas pelo quadradinho, né, o quadrado em negrito, elas estão todas dentro daquela elipse e elas possuem uma concentração maior. Já as amostras de uísque, elas possuem uma concentração menor de hidrocarbonetos e estão na segunda elipse. E na terceira elipse nós temos as amostras de rum, né, que possuem uma concentração mais inferior ainda de hidrocarbonetos. Verificou-se também que das 18 amostras de uísque, apenas 2, né, a amostra número 12 e a amostra número 13, elas não estão devidamente situadas na região, ou seja, elas não estão devidamente situadas nessa segunda elipse aí do meio, nessa região, né, definida pelas demais amostras, né? Isto em função dos teores mais baixos, tanto de pireno e criseno, né, nas amostras de uísque, nessas duas amostras, na 12 e na 13. Agora, utilizando-se um modelo quimiométrico desenvolvido para cachaça, empregando-se a técnica de LDA, procurou-se verificar a origem desses derivados de cana-de-açúcar com respeito ao tipo de cana utilizada na produção, ou seja, a cana é queimada ou não. Ou seja, o objetivo era descobrir quais produtos eram feitos de cana queimada e quais produtos não eram feitos de cana queimada. A aplicação da técnica quimiométrica, né, para as 39 amostras de derivado de cana-de-açúcar, ou seja, as 14 amostras de cachaça, as 19 de rum e as 6 de álcool combustível, elas indicaram que 3 das 14 amostras de cachaça testadas, né, ou seja, as amostras número 3, número 5 e número 6, elas se enquadram no grupo das amostras produzidas com cana-de-açúcar queimada. Isso porque o teor de hidrocarbonetos é mais elevado. O mesmo se aplica a 2 amostras
de álcool, né? As amostras número 4 e número 5. Agora, para o rum, todas as 19 amostras de rum, elas apresentaram características semelhantes às amostras produzidas com cana não queimada, ou seja, apresentaram concentrações inferiores de hidrocarbonetos. Bom, nós podemos concluir que houve a confirmação, né, da presença dos hidrocarbonetos na cachaça, no rum, no uísque e no álcool combustível, né? Foi observado que o naftaleno e o fenatreno eles são os hidrocarbonetos mais abundantes nas amostras de cachaça e rum, enquanto que no uísque, né, foram o naftaleno e o fluoretano. E para o álcool combustível, os hidrocarbonetos mais abundantes foram o antraceno e o fluoretano. A soma dos teores médios dos hidrocarbonetos foram para a cachaça 9,43 microgramas por litro, o uísque foi 7,30 microgramas por litro, o álcool combustível foi 5,70 microgramas por litro e o rum foi 19,98 microgramas por litro. Das amostras, né, dos 5 derivados de cana-de-açúcar, 3 de cachaça e 2 de álcool combustível elas foram produzidos com cana queimada, e as amostras de rum foram todas produzidas com cana não queimada.